Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje mais um vídeo diferente. Vamos ver hoje seriadores que nunca foram capturados. Sabe o conceito de serial? Pessoas que matam várias pessoas. Enfim, seguem um padrão, tipo Dexter. Enfim, pessoas malignas. É isso. O canal que a gente vai ver é no Arquivo Obscuro, tá? É o canal aqui do Rafa Mocelin. Muito bom, inclusive. Se você não segue o Arquivo Obscuro, siga. Recomendo muito. Ele já é gigante aí em casos sobrenaturais, vídeos de Karens, vídeos curiosos e trágicos. Enfim, sigam o canal do Rafa se não quiser assistir com os meus comentários. De qualquer forma, siga, tá bom? É isso. Vambora. No dia 30 de abril de 1985, um caminhoneiro de 45 anos, exausto após horas de trabalho, decidiu parar próximo a uma máquina de bebidas na cidade de Fukuyama, no Japão. Olha só, cara, tem muito brasileiro que eu vi indo pro Japão e que faz serviço de caminhão. Inclusive tem viewer da live. Eu lembro que um dia ele participou da live uma vez e tava lá no Japão. Engraçado, né? Será que a demanda é alta então? Tudo o que ele queria era algum tipo de energético para aguentar o restante do dia. Ao se aproximar da máquina, olha lá, cheio de tampico, pessoal. Cheio de dolinho. Algo lhe chamou a atenção. Uma garrafa do energético Oramin C já estava no compartimento de coleta, como se alguém a tivesse deixado ali de propósito. Eu já ia pensar que é Deus, né? Falando, nossa, olha só, tô cansado, Deus já preparou isso daqui pra mim. Sem pensar duas vezes, ele pegou a bebida. Afinal, quem recusaria um brinde inesperado em um dia cansativo? Mal ele sabia que aquele seria seu último gole. Nossa! Que perigo! Eu juro que eu não imaginei isso. Eu imaginei, sei lá, deixaram ali porque a pessoa, antes de pegar, ela foi, né, desvivida. Mas não é porque ele seria uma vítima e aquele vidrinho ia estar com alguma coisa. Olha que loucura, cara. Assim que o líquido desceu por sua garganta, a sensação de alívio deu lugar a algo horrível. Uma ardência amarga se espalhou por sua boca e esôfago, seguido de uma náusea violenta. Poucos minutos depois, ele já estava caído no chão, se contorcendo de dor. Pra estar contorcendo, deve ser que esse veneno de rato, né? Por isso que vocês não podem ficar vendo essas coisas, tá? Não é nem vendo, é experimentando coisas. Vocês acham que tudo é chamado de Deus? Eu jamais ia fazer isso. Jamais ia beber, jamais. Só porque tá ali fechado, lacradinho, convidativo. Não façam isso. Pegar a bebida dos outros ainda, que perigo, né? Nem é dos outros, aí é do além. Do além para o além, se é que você me entende. Levado às pressas para o hospital, os médicos fizeram uma descoberta estarrecedora. Seu organismo havia sido envenenado com uma dose letal de pesticida altamente tóxico. Nossa, cara. Isso aqui usa pra jogar nas plantações, pra matar as pragas, né? Meu Deus. Tão tóxico que já foi banido em mais de 70 países. E ainda assim, no Japão, naquela época, era facilmente adquirido, sem necessidade de receita ou controle. Cara, tá aí. Olha só o crossover com a PRF, inclusive, Operação Fronteira, que a gente assiste. Tem muito pesticida agrotóxicos que são banidos no Brasil e que vem, por exemplo, da Argentina ou de países vizinhos, né? E o que acontece, cara? Não é regularizado aqui, não, a Anvisa não permite. E é visto como... Ou seja, para você que não está familiarizado com esta palavra, é visto como ilegal. Ilegal a ponto de ser comparado com leite em pó, chimichurri, tudo que envolve saúde pública, pessoal, da cadeia. Então, se você for pego transitando com agrotóxico da Argentina pro Brasil, você também é preso, além de perder a carga, obviamente, que seria o de menos, né? Apesar de saberem a causa da intoxicação, os médicos não puderam fazer nada. Não existe antídoto para o paraquat. Infelizmente, mesmo após lutar por sua vida por um mês inteiro, o caminhoneiro faleceu em 30 de maio de 1985. Nossa, cara. Imagina você ser médico e tá tratando dessa pessoa assim, sabendo que é em vão. E a pessoa também sabendo que não tá respondendo ao tratamento, cara, por conta de... Meu Deus, cara, isso daqui é uma coisa muito horrível. A princípio, os investigadores consideraram a hipótese de um acidente profissional, já que ele era caminhoneiro e poderia ter tido contato acidental com a substância. Mas não encontraram nenhum vestígio do pesticida entre suas cargas. A única conclusão possível era sombria. O veneno estava na garrafa do energético.
Então o cara provavelmente, né, fez a primeira ou tem outras vítimas aí no caminho. Ainda assim, a investigação não avançou. Sem impressões digitais, testemunhas ou câmeras, o caso foi arquivado. Talvez um era possível. Afinal, em 1984, mais de 1.400 pessoas haviam usado para tirar a própria vida no Japão. Cara, que coisa louca, né? Eu ouvi dizer, né, de uma forma bem superficial, que existe um alto índice de desvivência lá. Mas então, algo estranho aconteceu. Em 5 de setembro daquele mesmo ano, outro caso, outra vítima, mesmo energético, mesmo veneno. 6 dias depois, mais uma. E então, 2 semanas depois, mais uma morte. Nossa, cara, será que não é alguma coisa assim do ingrediente, tipo metanol? Não sei se tem lá nesse energético, né, mas aqui também teve várias pessoas aí, infelizmente, intoxicadas e algumas vieram a óbito por conta disso. O padrão estava claro. Alguém estava envenenando bebidas em máquinas de venda automática por todo o país. O Japão enfrentava agora um ser metódico e impiedoso. Alguém que agia sem deixar rastros, apenas morte. Ele escolhia máquinas sem câmeras de segurança e se aproveitava de uma promoção comum na época. Compre um e leve 2. Cara, que coisa mais macabra. O cara, ele era metódico mesmo, calculista, a ponto de procurar a máquina que não tinha câmera. E, cara, no Japão é impossível você imaginar lugar sem câmera, porque lá a tecnologia é tão alta, tem tantas luzes piscantes, a sua cheia de maquininha. E lá tem um monitoramento grande das pessoas, né? Muitos consumidores, sem querer a segunda garrafa, a deixavam no compartimento como um presente para o próximo cliente. Um gesto generoso que se tornaria fatal. Tô falando pra você, pessoal. Bonzinho se for, mas gente tonta também. Então não peguem, nada vem de graça. Meu Deus, que coisa ruim. Até o fim do ano, 12 pessoas estavam mortas, outras 35 gravemente feridas. E o sumido. Alguns especularam que se tratava de uma tentativa de extorsão contra o fabricante do energético, a Otsuka Pharmaceutical. Teoria rapidamente descartada. Nenhuma ameaça foi enviada, nenhum pedido de resgate. E para piorar, o criminoso começou a enviar outras bebidas também, incluindo Coca-Cola. Olha isso, cara. Cara, energético você vive sem. Coca-Cola também. Mas o apelo pra uma Coca-Cola é muito maior do que um energético. Então, assim, cara, que isso. Pior que assim, isso daqui destrói uma empresa mesmo, né? Não é só as vidas que ele tá levando. Você tá levando também a produção desse negócio, a própria empresa em si, os funcionários que estão lá dentro, porque depende de alguma coisa, do emprego e tal. Você destrói todo um ecossistema isso daqui, cara. O professor de Sociologia Criminal em Tóquio lançou uma teoria ainda mais inquietante. Para ele, o assassino poderia ser alguém comum, frustrado com a vida, usando os como uma forma de extravasar. Talvez até observasse de longe a vítima beber o líquido mortal. Diante da impotência das autoridades, uma campanha nacional foi lançada. Avisos públicos pediam à população que evitassem bebidas brindes e verificassem cuidadosamente os lacres antes de consumir qualquer coisa. Eu acho engraçado quando a pessoa usa a palavra evitar. Não é evitar. Evitar parece que dá a opção de escolha. Eu não quero escolher. Não pode, é proibido. Se for pego pegando bebida dos outros, você vai ser preso. É assim que resolve as coisas, entendeu? Não pegue bebida dos outros, senão você vai ficar de castigo. É isso que eu falaria para minhas filhas. Donos de máquinas foram instruídos a revisar seus estoques, mas ainda assim, os continuaram. Até que em 17 de novembro de 1985, tudo parou. A última vítima foi uma jovem de 17 anos, a única mulher entre os mortos. Coincidência? Ou um sinal de que o assassino possuía algum código moral? Pode ser também, né? Mulheres. Nunca saberemos. O caso foi encerrado sem culpados, sem prisões, sem rostos. O assassino da máquina de refrigerante jamais foi identificado. Um dos mistérios mais sombrios e sem solução da história criminal japonesa. Cara, mas agora faz sentido. Pelo contexto aqui, a gente tá falando de 1985, ou seja, não tinha câmeras. Por isso que hoje a gente vê uma coisa muito mais assertiva, muito mais apelativa na parte de tecnologia e segurança em países asiáticos. Porque isso daqui pode acontecer, cara. E sabe o que é foda de a gente ficar reagindo a esse tipo de coisa aqui? É dar ideia pra malandro. Quem garante que lá no Japão já não tem outros malucos se inspirando nisso, entendeu? É difícil isso daqui, galera. Na dúvida, de fato, não peguem nada de graça. Oi, tudo bem? Eu sou o Rafa, a voz por trás do Arquivo Obscuro. Se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nada do que eu tô postando por aqui e, de quebra, me ajuda a continuar arquivando relatos de crimes reais, eventos sobrenaturais e outras histórias impressionantes. Dito isso,
De volta pro vídeo. Reforçando aqui o recado do Rafa, tá? Segue o Instagram dele também, pessoal. RAPHA Mocelin, tá bom? Tá no começo do vídeo e tá aqui na descrição também. No dia 11 de abril de 2021, em Little Rock, no Arkansas, o telefone da polícia tocou em desespero. Uma mulher havia sido brutalmente atacada e estava à beira da morte. Vixe. Ao chegarem, os agentes se depararam com uma cena perturbadora. Uma mulher de meia idade estirada no chão, coberta de sangue, com múltiplas perfurações pelo corpo. Seu nome era Deborah Walker, de 41 anos. Meu Deus, galera, que agonia, não? E esse assunto é pertinente, né? E veio num time que voltaram a falar, tá nos trends, inclusive, sobre o feminicídio de novo, que subiu consideravelmente aqui em território brasileiro. Ainda que não seja no Brasil, pessoal, fiquem atentas a estes crimes, a estes sinais. Inclusive, temos uma série sobre isso aqui no canal, que é Vivendo com o Inimigo, que é uma coisa extremamente necessária e pertinente, tá bom? Ainda que tenha gatilhos, se cuidem. Naquele momento, ela vivia em situação de rua. Débora foi levada às pressas para o hospital. Havia sido ao menos 15 vezes e permaneceu agonizando por horas antes de ser encontrada. Cara, quanto maior o número de em um corpo, mais intimidade, mais passional, né? É um crime. Contra todas as probabilidades, ela sobreviveu. Recuperou a consciência ainda no mesmo dia, pelo menos o suficiente para contar aos investigadores o pouco que se lembrava. Me veio uma outra coisa na cabeça. Lembra que falaram do caminhoneiro no começo desse vídeo, né? O Rafael falou sobre o caminhoneiro lá. Eles estavam considerando que ele se desviveu, certo? Será que nesses 30 dias que ele ficou agonizando, ele estava inconsciente, tipo em coma, induzido, alguma coisa assim, pra não falar e dar norte ao teor da investigação? Me veio isso à cabeça, porque aqui ela conseguiu falar, né? O ataque ocorreu entre 1 e 4 da manhã. Estava escuro. Ela só conseguia descrever o agressor como um homem negro, alto e magro. Era pouco, mas o suficiente para despertar um alarme em quem conhecia o passado da cidade. Então vamos lá. Não é passional, porque ela não conhece o agressor. O perfil batia com o de um outro crime, ocorrido 8 meses antes, em 20 de agosto de 2020. Larry Eugene McCann, de 64 anos, também vivia em Little Rock com sua filha Sarah. Ah tá, é outra vítima, né? Eu falei, nossa, olha só, será que é o Flash? Deixou mais branco, né? Mas não, é a outra vítima, eu acho. Ele teve um mal súbito e foi levado ao hospital. Após a alta, no dia seguinte, ele foi encaminhado a um abrigo, já que a Sarah não atendeu o telefone a tempo para ir buscá-lo. No entanto, ele nunca chegou ao seu destino. Se ele foi encaminhado ao abrigo, ele foi sozinho, ninguém acompanhou ele. Um idoso que teve mal súbito no dia anterior, é sério isso, autoridades? Me ajuda aqui. E eu vou explicar pra vocês por que ele não ficou mais um dia no hospital. Porque lá não tem SUS. Lá, galera, uma diária no hospital é uma bica. Então ele recebeu o tratamento, que provavelmente ele vai pagar pra esse tratamento, né? Não mais, porque, né, eu acho que lá é meio difícil nesse caso. Eles encaminham e tiram ele do hospital e já era, vai ser encaminhado no dia seguinte para um abrigo ou na hora seguinte ao tratamento, mas ele não pode ficar um minuto a mais no hospital. Parece desumano, né? Para nós brasileiros, de fato é. 2 dias depois, a Sarah recebeu a pior ligação da sua vida. O corpo de Larry foi encontrado na South Gang Street às 2 da manhã. Ele estava morto, esfaqueado múltiplas vezes. A polícia descobriu sua identidade pelos papéis de alta médica que ele ainda carregava nos bolsos. As câmeras de uma casa próxima capturaram o assassino se aproximando de Larry e o atacando sem piedade. Após o crime, o agressor ainda voltou para desferir um último golpe antes de fugir. E não parou por aí. Em 23 de setembro de 2020, outro homem em situação de rua, Jeff Welch, de 62 anos, foi encontrado morto na varanda de uma casa abandonada. Ele foi no pescoço. Nossa, cara, isso daqui é recente, 2020, pra ontem, né? 3 vítimas, um mesmo padrão, um assassino solto. Uma pausa de 2 anos e em 12 de abril de 2023, mais um corpo. Outro ataque brutal e mais sangue derramado na madrugada. Ah, até aqui agora faz sentido. É o mesmo galera. Do mesmo jeito, cara. As semelhanças entre os crimes eram inegáveis. Todas as vítimas eram moradores de rua. Todos os ataques aconteciam entre 1 e 4 da manhã. Mas não havia padrão sobre quem seria o próximo alvo. O medo tomou conta de Little Rock. As autoridades finalmente deram nome ao pesadelo. O de Little Rock. A polícia lançou uma campanha pública oferecendo uma recompensa de $20 mil por qualquer pista. Pô, imagina você tá numa cidade onde essa notícia tá circulando, cara. Como isso não tira a paz de cada um
que tá ali. Principalmente dos que trabalham de madrugada, que precisam, né, trazer dinheiro pra casa. Que pesadelo, cara. We also need your help. If you have seen anything suspicious or have surveillance cameras on your homes or businesses in this area, please contact us at 501. Mesmo com vídeos captando o rosto do suspeito, ele nunca foi identificado. O caso esfriou. Mas não tem como captar também, pessoal. A qualidade da câmera, ó, a distância que tá. Que jeito, não tem por onde. Até que um blog local chamado Snark Media Report fez revelações bizarras. Segundo os autores, eles próprios descobriram a identidade do assassino após entrevistarem moradores da região. Inclusive a própria Débora, que teria confirmado saber quem a atacou. Eles vasculharam o passado do suspeito e encontraram um histórico extenso de prisões por violência. Cara, a internet é incrível, velho. A internet, o que não resolver, a internet vai e resolve. Tem muita gente com tempo, muita gente predisposta a fazer isso. É um braço muito bom pra polícia, né? Investigação e essas coisas. Pra cancelar a pessoa, então, ela é mais rápida ainda. Envolvimento com drogas e comportamento agressivo. Eles conseguiram até mesmo uma foto dele com a ajuda de um antigo morador. Mas aí veio a pergunta: se eles sabem quem é o por que a polícia não o prendeu? De acordo com o blog, todas as informações foram entregues às autoridades, mas estranhamente, nada foi feito. Em um vídeo divulgado pelo próprio Snark Media, o prefeito de Little Rock e chefe de polícia aparecem se recusando a responder perguntas sobre o caso. Ih, cara, por que isso? Qual que é o motivo, pessoal? Tudo bem, existem padrões onde você precisa seguir protocolos e tudo mais, não é porque veio aí uma notícia, alguma coisa da população que você precisa necessariamente executar isso como verdade, mas continuar investigando e ir até essa pessoa, né? Possível encobrimento, negligência ou apenas uma teoria conspiratória sem fundamento? O problema é que muito do que o blog publicou confere com os dados oficiais liberados pela polícia, com uma única diferença: a idade do suspeito. Enquanto as autoridades acreditam que o assassino tenha por volta de 20 anos, os jornalistas afirmam que ele tem 46. Grande detalhe, é isso. Uma pessoa de 46 anos é incapaz de fazer o que ele fez com 20. Meu Deus, que coisa mais irrelevante. No fim, tudo permanece envolto em dúvidas. O de Little Rock segue foragido. E pior, pode estar à espreita, esperando pela próxima vítima. Cara, que medo, pessoal. Isso daqui de fato amedronta, cara. Eu acho que ninguém tem paz na cidade, não adianta. Loucura pensar que... Na verdade, eu acho que a tendência é esse tipo de coisa aumentar, porque quanto mais mídia, mais divulgação, mais ideia o povo tem. Isso na minha cabeça, galera. Porque as pessoas predispostas a fazer não são poucas, tá? Não é porque você é que você também vai fazer uma merda desse tamanho. Mas se deixar, se pagar pra ver, pessoal, meu Deus. Em 17 de fevereiro de 1997, em Manhattan, Nova York, um homem chamado Patrick Manill, de 21 anos... Tá parecendo que esse corte hoje em dia, né, que a mulherzada tá fazendo, daquelas franjas. Olha que bonito. Nada a ver com o crime, tá, pessoal? Não sei nem se ele é vítima, só achei curioso. Gostei da franja. Saiu com os amigos para beber no bar Dapper Dog. Entre risadas e copos a mais, Patrick acabou passando dos limites. Chegou a vomitar no banheiro antes de ir embora e foi cambaleando pelas ruas da cidade grande. Nossa, pessoal. Como um padrãozão, né? Por isso que eu falo pra vocês manerem. Vocês aí bebem como se fosse o último dia de suas vidas. Vixe, será que foi isso? E então, simplesmente desapareceu. Falei sem pensar, pessoal. Parece que pra ele foi. Nenhum vestígio, nenhuma testemunha. Durante semanas, sua família buscou por respostas. Até que em 7 de abril, 50 dias depois, o corpo de Patrick foi encontrado boiando no rio East. Nossa, cara, que agonia. Cara, você imagina a angústia e a aflição que as pessoas vivem procurando. Eu não preciso nem ir tão longe. Galera, literalmente na minha cidade aconteceu a mesma coisa com uma menina. Eu acho que foi por volta de 2005, talvez um pouco antes. Uma menina também desapareceu, nunca mais foi vista. Foi indo pra escola, no percurso da escola, ela estudava de manhã, sumiu. E foi um caso que chocou muito e até hoje, né? Eu não sei, eu desconheço da família, eu não sei
quem são os pais e tudo mais, mas imagina a aflição da família. Kevin Gannon, sargento da Divisão de Investigações Especiais da Polícia de Nova York, foi chamado para acompanhar o resgate. Ele era um detetive experiente, mas aquele caso o incomodou de um jeito diferente. Algo ali simplesmente não fazia sentido. O corpo de Patrick não apresentava o nível de esperado após tanto tempo submerso. Será que foi colocado lá depois? Bem depois, né? Popularmente conhecido como a desova, foi feito muito depois, né? Havia também marcas de queimadura em seu corpo, como se tivesse sido amarrado ou contido antes da morte. Tudo parecia indicar que ele não havia simplesmente se afogado por acidente. Mas, sem provas concretas, o caso foi encerrado como uma morte acidental. Cara, acidental com marcas de corda? Meu Deus, velho. Cara, é muito louco de você pensar que as pessoas simplesmente arquivam as coisas, né? Sem resposta nenhuma. Pessoal, imagina, acontece algum problema, dá um problema, um vírus no meu computador aqui que não tem solução, eu juro, até as peças eu arranco. E eu limpo, eu assopro fita, igual fazia no Super Nintendo, no Mega Drive, quando eu tinha 2 anos de idade. Eu não aceito não ter resposta, eu não paro, cara. Que jeito, velho. Eu tento resolver as coisas até o final. Kevin, no entanto, não conseguiu esquecer o caso. Ele também assoprava fita. Certeza, mesma coisa que eu. Não aceitava que o joguinho tava estragado. Um ano depois, algo reacendeu suas suspeitas. Em 13 de fevereiro de 1998, naquele mesmo trecho do rio, outro corpo. Lawrence Andrew, de 22 anos, havia desaparecido na noite de Ano Novo, depois de comemorar na Times Square. Pô, e a aglomeração é muita gente, né? Times Square é Réveillon, galera, é conhecidíssimo, gente do mundo inteiro vai lá. Você fazer o perfil, traçar, né, investigar isso deve ser muito difícil. O padrão era familiar. Sumiço após bebida em excesso, corpo encontrado semanas depois, sinais de contenção e incompatível com o tempo desaparecido. Kevin, o investigador, incomodado com aquilo, começou a investigar outros casos semelhantes em todo o país. E o que encontrou foi assustador: 45 jovens mortos. Existe uma probabilidade de outros crimes serem inspirados em um crime maior, em um crime que choca e toma uma proporção grande. São pessoas que começam a copiar esse crime e replicar. Então não necessariamente essas 44 vítimas podem ser copycat. Obrigado, Patrícia. Não necessariamente pode ser ele, mas grandes chances aqui, né? Pode ser um copiador aí. Muito comum um termo usado aí em vários filmes e até documentários. Todos homens, brancos e universitários. Todos desapareceram após sair para beber. Todos encontrados em rios, lagos ou canais, sempre com sinais suspeitos pelo... Mas havia um detalhe ainda mais perturbador. Em pelo menos 12 dessas cenas, havia pichações de rostos sorridentes próximo ao local onde os corpos foram encontrados. Cara do céu, isso é perturbador. Isso é muito perturbador. O cara tá deixando a marca dele. Galera, eles têm 2 padrões. O primeiro deles, e que provavelmente na grande maioria dos casos é o troféu em si, né? É alguma lembrança da vítima, algo que ele vai reviver isso. Na série Dexter, que apesar de ser ficção, é uma coisa que retrata bem como que funciona os troféus. E uma segunda coisa, que eu acho que não são todos que deixam, mas alguns deixam, seriam as marcas. Um muito comum que é usado de referência é o do Zodíaco. Deixavam códigos e linhas bem confusas em cada crime que ele cometia. Era como uma assinatura macabra. Assim nasceu a teoria dos assassinos do rosto sorridente. A ideia de que essas mortes não eram coincidências nem acidentes, mas sim a obra de um ser, ou pior, uma rede de trabalhando em conjunto. O perfil das vítimas parecia intencional. Jovens, bem apessoados, com futuro promissor. Alvos escolhidos a dedo. E o sorriso, uma ironia cruel deixada nas sombras. Mas a teoria dividiu opiniões. A criminóloga Pat Brown chamou a hipótese de ridícula, afirmando que smiley faces são grafites comuns encontrados em qualquer esquina. Cara, é uma pessoa que ataca isso de uma forma tão, né, agressiva, de chamar de ridículo, é uma pessoa muito, muito especialista, né? Como que ela pode afirmar isso com tanta certeza? Eu não afirmo não, pô. O próprio FBI rejeitou a teoria oficialmente, afirmando que não havia evidências de conexão entre os casos, considerando todas as mortes como afogamentos relacionados ao álcool. Mesmo assim, os investigadores reuniram documentos, depoimentos e padrões. A cada nova coincidência, pareciam mais próximos de provar sua tese. Cara, isso daqui eu não sei o que ajuda na linha investigativa. Ajuda a falar assim, olha, se trata do mesmo grupo
É só isso. Mas eles não podem descartar, cara. Eles não podem falar que isso daqui não faz parte, né? Falou o streamer. Se eles estiverem certos, estaremos diante de um dos em série mais sinistros e invisíveis da história moderna dos Estados Unidos. Mas até hoje, nenhuma prisão foi feita. Nenhuma confissão, nenhuma resposta definitiva. O rosto sorridente permanece, observando e esperando. Macabro, galera. Meu Deus. 8 de abril de 1992, Indianápolis, Indiana. Robin Folder, de 26 anos, graduada pela Universidade de Indiana, trabalhava em uma loja de sapatos próxima à rodovia I-70. Aquele deveria ser seu dia de folga, mas por causa de uma ausência de última hora, o gerente pediu que ela cobrisse o turno. Olha só, cara. Falei sobre isso outras vezes. Padrões que a reserva para as pessoas, né? Imprevistos de última hora é um deles. Tem um outro muito conhecido também que quando alguém chama você para sair depois da meia-noite que você já está debaixo da coberta, é a morte chamando. Pessoal, se isso é simplesmente uma superstição ou não, não pague para ver. Às 10 da manhã, a Robin estava no balcão, atendendo normalmente. Nada parecia fora do comum, até que às 2 horas da tarde, quando o gerente tentou ligar para a loja, e ninguém atendeu. Preocupado, ele ligou para o posto de gasolina ao lado. Uma funcionária, amiga de Robin, atravessou até a loja para verificar. Ao entrar, ela notou o ambiente em desordem. Nossa, tudo revirado, sapatos, tudo, olha só. Sapatos fora do lugar, caixa registradora aberta e sem dinheiro. Mas a Robin não estava à vista. Isso daqui, né, se fosse caracterizado como crime comum, né, visto aí dentre outras vezes, seria né? Não, roubo seguido de morte. A funcionária chamou, mas não obteve nenhuma resposta. Instantes depois, ela ligou para a polícia. Quando os agentes chegaram, eles encontraram a Robin no escritório dos fundos. Ela estava morta, havia sido baleada. Naquele momento, tudo parecia apontar para um assalto que deu errado. Mas o que viria a seguir mudaria tudo. Cara, é muito crível de falar que é um assalto isso daqui, cara. Coisa revirada, caixa sem dinheiro e a vítima lá. Mas vamos ver o que desenrolou. No dia 11 de abril de 1992, 3 dias após o assassinato de Robin, 2 funcionárias de uma loja de vestidos de noiva foram da mesma forma em Wichita, no Kansas. Pelo jeito os assaltos tá dando tudo errado, né? Que isso, cara, que barbaridade, velho. Patricia Smith, de 23 anos, e Patricia Magers, de 32, estavam esperando um cliente para retirar um vestido após o expediente, quando um homem entrou e as levou para os fundos. Lá, ele as com tiros na nuca. Na saída, o assassino deu de cara com o cliente que as mulheres aguardavam. Apontou a arma para ele e ordenou que entrasse. O homem, em pânico, correu e sobreviveu. Ia ser também, mas olha aqui. Lembra que a gente viu que se normalmente tem padrão. Eu sei que o primeiro lá que apareceu não necessariamente, né? Eles pessoas distintas, de idades diferentes, homens e mulheres. Mas aqui, até então, são 3 mulheres. Será que o cara, de fato, não existe essa pessoa só porque ele era homem e tentou colocar um medo? Mas enfim, que bom que ele não pagou pra ver isso aí correndo, tá certo. Foi ele quem ajudou a polícia a fazer um retrato falado do criminoso. Ainda assim, o caso seguiu sem solução. Em maio de 1992, 3 novas vítimas. Todos os crimes tinham o mesmo padrão: pequenas lojas, vítimas femininas, sempre à beira da rodovia principal. Olha isso, cara. Uma coisa que faz pensar que pode ser também um caminhoneiro viajante, né? Não necessariamente um caminhoneiro, mas um viajante que faz e trabalha com rotas. Justamente porque eles não são pegos no mesmo local, né? Está sempre em movimento, então o que dificulta muito. As autoridades agora não estavam certas. Um ser estava em ação. Mas então, ele desapareceu e surgiu no ano seguinte, em 1993, no Texas. 3 novos assassinatos aconteceram às margens da rodovia. A arma havia mudado, mas o padrão permanecia. Uma das vítimas, uma mulher chamada Vicky Webb, sobreviveu mesmo após levar um tiro no pescoço. Nossa, cara, que Deus abençoe essa mulher. Sua recuperação foi milagrosa. Se o fosse pego, o testemunho de Vicky poderia ser a chave para condená-lo. Mas isso nunca aconteceu. Décadas se passaram e o caso esfriou. Cara, que loucura. Eu acho que essa mulher não ia querer flertar com isso também. Flertar com a possibilidade de querer encarar ou alguma coisa do tipo. Não sei, cara. Essa mulher nasceu de novo, né? Mas imagina se tivesse um suspeito e de fato fosse concluído que pelo depoimento dela. Que loucura, cara. Até 2021,
quando uma nova pista reacendeu a esperança. As autoridades divulgaram imagens de uma câmera de segurança captando um assalto ocorrido em 2001. O suspeito se parecia incrivelmente com os relatos do assassinato da rodovia I-70 em Indiana. Nossa, parecia mesmo. Olha só, será que a Vicky não viu esse vídeo? Mesma altura, mesma expressão. Um fantasma do passado retornando à superfície. Seria o mesmo homem? Talvez, mas ele ainda está solto. Dessa vez, né? O assassino da rodovia I-70 continua foragido, sumido nas rodovias que cortam o coração dos Estados Unidos. Um predador metódico, silencioso, que pode ter feito apenas uma pausa. E enquanto não for capturado, a estrada continua sendo um território livre para ele. Cara, é incrível como isso é um padrão. Existem hiatos, né? Em cima de crimes, por exemplo, aconteceram na década de 90, daí 5 anos depois aconteceu mais uma série, 5 anos depois aconteceu mais uma série. Nunca é visto como algo recorrente por muito tempo. Provavelmente eles fazem isso para não serem pegos, darem uma pausa de fato e voltam a fazer por algum outro motivo. Assusta porque no final das contas, pessoal, você nunca vai saber quando ele de fato parou, ou se ele só deu um tempo. Bom, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E mais uma vez, sigam o canal Arquivo Obscuro. Vambora e até o próximo vídeo.